corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Já estamos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Estamos, então, acompanhando o livro, a história de José, filho de Jacó. O Jacó, que juntamente com Benjamim é o filho predileto, né, de Isaac, perdão, de Jacó, com a Rebeca, né? E os irmãos dele, filhos da Lia, que não era a esposa desejada por Isaac, são pessoas que, ao ver o José crescer no conceito dos pais, se enchem de ciúmes e planejam, então, a sua morte. Mas um dos irmãos, Judá, né, não deseja o sangue do seu irmão em suas mãos. E aí, então, José foi vendido para o Egito, né? Havia uma caravana de ismaelitas que estava passando, sentido ao Egito, e então José foi vendido e ele acabou caindo na mão de Putifar. Foi aí que nós paramos. Hoje, então, nós vamos dar continuidade, mas nós vamos pular o capítulo 38 e nós vamos para o capítulo 39, né? Onde nós vamos ver a prisão de José. Só para que a gente tome uns pontos importantes para o nosso entendimento de hoje. Então, José é o filho amado. José, ele teve sonho em que os seus irmãos e seus pais vão se dobrar a ele, né? José ganhou uma túnica muito bonita, e essa túnica foi embebida no sangue de um animal e oferecida ao pai como prova da morte de José. Então, José teve a sua sorte mudada, né? Ele estava bem no seio familiar, de repente, por conta dos irmãos invejosos, ele é vendido como escravo. Mas Deus nunca abandona os seus filhos. E Deus tem um plano. E os planos de Deus vão acontecer. Então, vamos ler no capítulo 39, dos versículos 1 a 6. Quem pode ler, por favor? Eu leio. Uhum. José foi conduzido ao Egito e Putifar, um oficial egípcio do faraó, chefe da guarda, comprou-o aos ismaelitas que o levaram. O Senhor estava com José e tudo lhe prosperava. Morava na casa do seu senhor, o egípcio. Seu senhor viu que o Senhor estava com ele e lhe fazia prosperar tudo o que empreendia. José conquistou a simpatia do seu senhor, que o empregou ao seu serviço, pondo-o à testa de sua casa e confiando-lhe todos os seus bens. Desde o momento que José tomou o governo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor desceu sobre tudo o que lhe pertencia, na casa como nos campos. Ele entregou todos os seus negócios a José. Ele entregou todos os seus negócios a José, sem mais se preocupar de coisa alguma, exceto do que se alimentava. Ora, José era belo de corpo e de rosto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, aqui nós, então, já percebemos, né, que aquilo que inicialmente era um grande mal é amenizado. Veja bem, olha as minhas palavras, amenizado. Então, José deveria passar por um grande problema. Esse problema foi amenizado por conta da bênção
que José tinha, porque ele gozava das graças do pai, e é exemplo de seu pai, né? Nós bem lembramos que o Isaac, perdão, que o Jacó, né? Que o Jacó, quando ele vai para outra terra, ele tudo que ele empreende, Deus abençoa, lembra? Ele trabalha os primeiros 7 anos e consegue aumentar a riqueza do seu tio. Fica mais 7 anos, aumenta mais ainda a riqueza do seu tio. Depois ele fica mais um tempo ainda para formar a própria riqueza. Então, veja, as bênçãos estavam sendo transmitidas de pai para filho, mas a gente percebe que existe um canal, um fio, né? Você percebe que não foram para todos os irmãos de José. O que José tem diferente, né? Então, é isso que nós precisamos entender. O José, ele tinha essa singeleza, essa beleza que aqui o autor chama atenção, né? Ele era belo de rosto e de corpo, mas, na verdade, é uma beleza que vem da alma, né? E quando a beleza da alma é grande, ela transborda. Você olha para uma pessoa, se ela tiver uma cicatriz, você nem repara. É uma pessoa de uma alma tão grande, tão bondosa, tão agradável estar com ela, né? Você chega perto dela e você sente firmeza, confiança, segurança. Então, nós precisamos ter contatos com pessoas assim, porque o contrário é muito ruim para nós, né? Bom, enfim, José tem a sua sina amenizada, ele cai nas graças do Potifar e passa a tomar conta de todos os bens do Potifar. E terminamos, então, aqui o versículo 6, né? Que diz assim, olha, José era belo de corpo e de rosto. E nós bem sabemos que sempre quando alguém tem qualidades, não demora muito, o mal o ataca. Você reza, pode preparar-se para ter as suas tentações. Você está fazendo o bem, pode se preparar, o inimigo vai te atacar, né? Nós bem sabemos disso. Então, vamos ler agora do versículo 7 até o 10. Eu leio. Ok? E aconteceu, depois de tudo isso, que a mulher do seu senhor lançou seus olhos em José, disse-lhe: dorme comigo. Mas ele recusou. Meu senhor, disse-lhe ele, não me pede conta alguma do que se faz na casa, e confiou-me todos os seus bens. Não há maior do que eu nesta casa. Ele nada me interdite, exceto tu, que és sua mulher. Como poderia eu cometer um tão grande crime e pecar contra Deus? Em vão se esforçava ela todos os dias, falando a José. Ele não consentia em dormir com ela e unir-se a ela. Palavra do Senhor. Graças a Graças Deus. a Deus. Se o José não tivesse uma boa índole, não fosse abençoado, penso que poderia lhe passar o seguinte pensamento: eu sou o cara, eu sou o cara. Comigo só vem coisas boas acontecem. Olha aí, ó, até a dona da casa, a mulher do meu patrão, está interessada em mim. Eu sou bom demais, eu mereço tudo isso, né? Mas não, essa não foi a postura, não é a postura de um cristão. Ele nunca tira proveito para si, porque o próprio Jesus nos ensina: aquele que perder a vida por causa de Jesus vai ganhar, mas aquele que busca manter a vida vai perder. Essa vida boa, José procurou manter. Essa vida boa de bondade, né? Não a vida de facilidade. Façamos essa distinção entre uma vida de bondade e uma vida de facilidades, né? A vida pode sorrir para você de vez em quando, cuidado, não tome isso por facilidades, ok? Porque tem duas razões para isso. Eu interrompi essa leitura justamente porque eu quero
enaltecer esses dois pontos, né? Você, às vezes, recebe uma dádiva de Deus, você precisa se questionar para saber o que significa. Veja bem, então não é só reclamar quando as coisas estão ruins, mas quando as coisas estão boas, é preciso o cristão agir com prudência. Meu Deus, tu me dás minha recompensa? Eu não a quero. Eu quero minha recompensa no céu. Então, por quê? Pode ser que Deus está te dando a sua recompensa aqui, se for um cara legal, bonzinho e tal, mas ele sabe que você vai se perder. E você não pode se corromper. Então, você deve falar para Deus que não seja esta a minha recompensa. Me aconteceu uma coisa boa, Senhor, que não seja esta a minha recompensa. Por quê? Eu quero a minha recompensa no céu. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Infelizmente, algumas pessoas, porque começa a acontecer algumas coisas boas, sabe? Esmorece no combate ao mal, ao pecado mortal venial, e aí ele começa a degringolar. Então, é preciso saber se não é a sua recompensa que Deus está te dando, ok? Muita gente não atenta para esse detalhe, por isso que eu fiz questão de falar. A outra questão é a seguinte: algumas pessoas, sabidamente, né, sabidamente, perdão, essa não é a palavra correta. Algumas pessoas possivelmente se perderão, não vão ao céu. E então, o que acontece? Deus paga a ela cada vez que ela faz a bondade. Tem dois sentidos isso. Primeiro sentido, Deus quer que essa pessoa, de posse de uma graça, de uma bondade, perceba e persevere nesse caminho. Esse é o principal ponto. O segundo ponto é, se a pessoa não se emendar, ela já recebeu a paga. Então, muitas vezes por isso que também a gente vê uma pessoa ruim, uma pessoa má, se dando bem. Ela faz alguns bens de vez em quando, acontece, já é a paga dela. É por isso que nós voltamos agora para o primeiro ponto. Senhor, não seja esta a minha recompensa, porque eu quero a minha recompensa no céu, ok? Eu achei que seria importante enfatizar isso, porque eu vejo isso muito pouco sendo esclarecido, muito pouco colocado no meio católico. E é preciso ater a isso, né? Por quê? Porque o protestante tem a teologia da prosperidade, e ela é um Muito perigo. interessante isso mesmo, viu, seu Carlos? Nossa, riqueza que o senhor está falando, é verdade. A gente não se atenta a isso. Nossa, Obrigado. sabedoria, muita sabedoria. Muito obrigado. Muito bem, então vamos continuar? Vamos agora do versículo 21 ao 23. Espera aí, acho que eu pulei uma parte. Perdão, do 11 ao 20. Do 11 ao 20. Quem pode ler? Você está com a Bíblia aí, Carol, ou não? Não? Certo dia, posso ler então. Tendo ele entrado na casa para fazer seus serviços, e não se encontrando ali ninguém da casa, ela segurou pelo manto, dizendo: dorme comigo. Mas José, largando-lhe o manto nas mãos, fugiu. Vendo a mulher que ele lhe tinha deixado o manto nas mãos e fugido, chamou a gente de sua casa e disse-lhes: vede, trouxeram-nos esse hebreu para casa a fim de que ele abuse de nós. Esse homem veio me procurar para dormir comigo, mas eu gritei. E vendo que eu me punha a gritar, deixou seu manto ao meu lado e fugiu. E guardou junto de si as vestes de José até a volta do seu senhor. E fez-lhe a mesma narrativa. O escravo hebreu, disse ela, que vos trouxeste, veio à minha procura para abusar de mim. Mas, pondo-me a gritar, deixou o seu manto ao meu lado e fugiu. Ao ouvir isto de sua mulher, contando-lhe como se tinha comportado com ela o seu servo, ele enfureceu-se, lançou José na prisão,
onde se encontravam detidos os prisioneiros do rei. E José foi encarcerado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Notem que José foi um homem íntegro. José foi encarcerado. A Bíblia não relata, mas nós podemos deduzir, né? Segundo a moral católica. José podia ter dito que foi a mulher do Potifar que deu em cima dele, não podia? Calou-se. Não quis condenar a mulher. Ele poderia criar um clima horrível, contar com aquilo que ele já fez de bom e dizer: olha, eu fiz tantas coisas boas, olha quantas coisas o senhor conseguiu, a sua mulher está mentindo, foi ela que me agrediu, que me atacou, né? E, no mínimo, o casal entraria em discórdia. Mas José não faz isso. Ele agiu segundo a moral católica. Veja bem, o matrimônio é sagrado, sempre foi sagrado perante Deus. Sempre foi. O José corria o risco, ao denunciar, ao delatar a mulher, ele corria o risco de fazer com que os dois se separassem. Então, para Deus, o matrimônio sempre foi sagrado, desde o princípio. Nós vamos ver Jesus falar isso, né? Que desde o princípio o matrimônio era algo considerado como sagrado para Deus. Então, o José, ao fazer assim, ele pensa, nem sempre, olha que bonito, hein? É moral católica. Nem sempre dizer a verdade é praticar o bem. Nem sempre. Por exemplo, eu conheço uma pessoa, acabou de chegar na cidade, ele é um ex-presidiário, ele roubou, matou, fez 1001 coisas. Mas eu me calo, não contando isso. Ele está procurando um emprego e está já namorando com uma moça conhecida minha. Eu me calo. Eu não conto para ninguém isso, porque eu percebi nele uma sinceridade e eu vi que ele realmente quer mudar de vida. Então, veja que, nesse caso, a verdade não traria bem. Agora, eu preciso ter esse discernimento de perceber a minha omissão fará que bem. Eu dizer a verdade fará que bem. E aí eu pondero, né? Então, a moral católica diz que você deve buscar aquilo que fará o menor mal. E José foi isso que ele fez. Ele não delatou a mulher do Potifar. Ele calou-se. Por isso que também aí cai por terra aquele jargão, quem cala consente. Nem sempre. Às vezes quem se cala é para não causar um mal maior. Então, mais uma lição José está nos dando. Vamos em frente? Agora nós vamos ler do versículos 21 ao 23. Eu Quem estou com a pode Bíblia ler? online aqui, se quiser eu leio também. Tá bem diferente, mas dá para ler. Tá. Fica à Peraí. vontade. É do 20, seu Carlos? Capítulo 40, versículo 21 a 23. O capítulo é 40, o versículos é 21, 22 e 23 agora. Tá diferente um pouquinho. Capítulo 39, seu Carlos. Oi? 39, perdão, é. 39, é. Eu falei errado o capítulo. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Concedeu-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro vai até onde, seu Carlos? 23. Tá. Até o fim. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava.
Palavra do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha como você não perde por agir bem. Veja, agora José caiu nas graças do chefe da prisão. Então, mas e se ele tivesse criado todo aquele problema? Vocês estão vendo como a moral católica é linda, né? É saber fazer essa interpretação. Foram padres maravilhosos que fizeram uma correta interpretação desses textos e estabeleceram qual é a moral católica. Porque nós estamos no Antigo Testamento, aqui não é explicitamente em si a moral católica. Isso foi abstraído para formar a moral católica. E a moral católica foi feita a partir de Jesus Cristo, claro, mas com entendimento, explicação, informação me fugiu agora o nome, o termo, onde se junta todo esse conjunto e forma a moral católica, né? Então, nós percebemos que José, homem íntegro, agora cai nas boas graças do chefe da prisão. Bom, como o nosso tempo é um pouquinho curto, já vamos para o capítulo 40, e nós vamos ver dos versículos 1 ao 3 os sonhos. Quem pode ler, por favor? Eu continuo lendo. Vamos lá. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Desculpa que eu me perdi um pouquinho. Tá, ok. O faraó encolarizado com seus dois oficiais. Bem, aqui esses dois oficiais, já vou antecipar, um é bom, o outro não. E os dois têm sonhos no mesmo dia, quase que ao mesmo tempo, mas sonhos um pouco diferentes, ok? Agora, do 6 ao 8, por favor, quem vai ler? Do 6 ao 8, eu leio. Aham. Quando José voltou junto deles no dia seguinte, pela manhã, viu que estavam tristes. Perguntou então aos oficiais do faraó, detidos com ele na casa do seu senhor: Por que tens hoje um ar sombrio? Tivemos um sonho, responderam, e não há ninguém para nos interpretar. Porventura, não pertence a Deus? Replicou José. A interpretação dos sonhos? Rogou-vos que nos conteis. Muito bem. Palavra do Senhor. Senhor, graças a Deus. Então, eles tiveram um sonho e eles estão abatidos, né? Por causa desse sonho. Mas que sonho é esse? O que quer dizer? Qual o seu significado, né? E, mais uma vez, José, que é uma pessoa íntegra, que age, ele se move com as graças de Deus, ele vai agora fazer a interpretação desses sonhos, porque esses dois funcionários do faraó estão presos porque alguma coisa de ruim aconteceu, né? De desagradável, o faraó mandou eles para a prisão, mas tudo de Deus tem um porquê. Nada é ao acaso, né? E eu já antecipei que um é bom, né? O outro nem tanto. E aí, cabe então agora a José explicar esse sonho. Vamos ver isso dos versículos 12 até o 15. Quem pode ler, por favor? José disse-lhe: Eis o significado do teu sonho. As 3 varas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó te reabilitará em tuas funções. Apresentarás ao faraó sua taça, como fazia antes, quando era seu copeiro. Quando fores feliz, lembra-te de mim e faze-me o favor de recomendar-me ao faraó, para que ele me tire desta prisão.
porque é por um rapto que fui tirado da terra dos hebreus. E aqui, igualmente, eu nada fiz para merecer a prisão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, veja que já o sonho de um já foi decifrado, né? É o do, como é que fala? Não é o padeiro, o copeiro, né? O copeiro é aquele que serve. Veja, aqui nós já podemos já tirar uma boa conclusão. Veja que José faz uma explicação favorável a ele, dizendo que as funções dele seriam restabelecidas dentro de 3 dias. Note que dentro de 3 dias você está morto, enterrado aqui na cadeia, mas é só por 3 dias. Daqui a pouco você vai se restabelecer, né? Depois de 3 dias, enterrado nessa prisão, você será restabelecido nas suas funções e poderá voltar a servir. Perceberam, né, a ligação? Então, esse é o copeiro. Já o padeiro, não. O padeiro, daqui a 3 dias, também, os 3 dias, ele não vai ter essa sorte, né? Vamos avançar um pouquinho? Vamos para o capítulo 41. Vamos ler de versículos 1 ao 7. Só antes, lembrando, né? Olha as palavras do José para o copeiro. Olha, quando você chegar lá, lembra-te de mim. E é isso que vai acontecer. Então, por favor, versículos de 1 a 7 do capítulo 41, quem pode ler? Eu leio. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quando saíram o rio, 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e as magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou, era um sonho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, veja que o faraó tem um sonho duplo, mas com uma semelhança muito forte, né? 7 coisas boas seguidas de 7 coisas ruins. Vamos ver a explicação, então, disso? Vamos lá para os versículos 14 a 16. Vamos ver o que vai acontecer? Quem pode ler? Eu leio. Faraó mandou chamar José, que foi imediatamente tirado do cárcere. Ele bombardeou-se. Bombardeou-se. Perdão, nossa, gente, meu óculos está quebrado e eu peguei emprestado. As palavras pulando. Ele barbeou-se, trocou de roupas e apresentou-se diante do faraó. Esse disse-lhe: tive um sonho que ninguém pode interpretar, mas ouvi dizer de ti que basta contar-te um sonho para que tu o expliques. Não sou eu, respondeu José, mas é Deus quem dará ao faraó uma explicação favorável. Até aqui, seu Carlos? Isso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, então, o faraó recebeu, acatou, acolheu bem a sugestão do copeiro, que foi restabelecido, né? E chama José da prisão. Tirei meu filho da prisão do Egito, né? Mais tarde nós vamos ver isso. Jesus vai sair da prisão que é o Egito, porque ele está fugindo de Herodes. Então, ele conta o sonho, né? Porque ele sabe que o José é capaz de explicar esse sonho, ou seja, a fama de José já tinha chego até os ouvidos do faraó. Então, vamos lá. Agora nós vamos do versículo 17 até o 24.
Quem pode ler, por favor? Vamos ver essa explicação que o José vai dar? Eu leio. Uhum. O faraó disse então a José: Em meu sonho eu estava à margem do Nilo, e eis que do Nilo saíram 7 vacas gordas e belas, que se puseram a pastar a verdura. E saíram em seguida 7 outras vacas magras, feias e disformes, como jamais vi em todo o Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as gordas, que entraram em seu ventre, como se nada fosse, pois ficaram tão macilentas e feias como antes. Nesta altura despertei e tive outro sonho. Vi elevar-se de uma mesma haste 7 espigas, cheias e belas, mas eis que 7 outras espigas, medíocres, finas e queimadas pelo vento do Oriente, germinaram em seguida, e as espigas magras engoliram as 7 belas espigas. Em vão, contei tudo isso aos mágicos, nenhum deles pôde dar-me a explicação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui o que me chama a atenção é essa palavra mágicos, né? Nós temos sempre pessoas que gostam de decifrar sonhos, tem uma explicação, mas eles não conseguiram, né? O que eles disseram em nada agradou ao faraó. Por isso o faraó continua na sua ânsia, porque ele sentiu no seu âmago que aquilo que lhe era dito não era verdadeiro, né? Muito bem, vamos avançar mais um pouquinho. Agora, do versículo 25 até o 32, que nós vamos pegar agora toda essa explicação de Faraó e vamos ver o que vai acontecer. Oh, perdão, a Posso explicação de continuar? José. Posso Pode? continuar? Pode, 25 até o 32. José disse ao faraó: o duplo sonho do faraó reduz-se a um só. Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer. As 7 belas vacas são 7 anos, e as 7 belas espigas, igualmente 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias. Ó, meus cachorros pulando em cima de mim. Meu Deus. Vai para fora? Vai. Agora, por que eles estão fazendo isso é que eu não sei. As 7 vacas magras e feias que saíram em seguida são também 7 anos. E as 7 espigas vazias e queimadas pelo vento do Oriente serão 7 anos de miséria. E é como eu disse ao faraó, Deus lhes revela o que vai fazer. Haverá 7 anos de grande abundância para todo o Egito. Virão em seguida 7 anos de miséria, que farão esquecer toda a abundância no Egito. A fome devastará o país, e a abundância do país não será mais notada, por causa da fome que se seguirá, porque será violenta. Se o sonho se repetiu 2 vezes ao faraó, é que a coisa está bem decretada da parte de Deus, que vai apressar-se em executá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, aqui o que nos chama a atenção, né, é o número 7. O número 7 aqui precisa ser compreendido não ao pé da letra, não são exatamente 7, mas para dizer que é um período completo. O 7 significa sempre, na Bíblia, completude, né? A plenitude, o máximo. Então, haverá um período completo de muita abundância, que será em seguida, seguido, né, por mais um período completo de tristeza, amargura, dificuldades, né? É isso que o José está explicando ao faraó. E não é isso que muitas vezes acontece em nossa vida, né? Nós temos um período completo de coisas boas vão acontecendo, mas é intercalado isso, né? Ninguém tem sempre só coisas boas em sua vida, como também ninguém tem só coisas ruins na sua vida. Então, o sol é para todos, a chuva é para todos. Eu sempre digo que todos sofrem, todos. O rico, o pobre, o branco, o negro, o gordo, o magro, todo mundo sofre. A diferença é que o católico sabe por quê. Essa é a diferença. Então,
quando te acontece uma coisa ruim, desagradável, não é porque Deus está te castigando, não é porque Deus se esqueceu de você. O sol nasce para todos, a chuva cai para todos, molha todos, né? E a vantagem é que o católico, como ele compreende isso, ele suporta melhor. Então dá a impressão que ele é mais forte. Mas à medida que você compreende uma situação que acontece com você, você fica mais forte, mais resistente, mais sábio. Quando você toma pancada, você não sabe de onde vem, parece que dói mais. A partir do momento que você sabe de onde vem e o que é que está te batendo, aumenta a sua resistência. Então, essa é a vantagem do católico. Ele sabe que todos sofrem, sabe? Então, essa pregação de que agora todos os anjos vão aportar lá na sua casa, que nenhum mal vai se aproximar, dá para perceber que isso é uma falácia? Imagina! Não dá, até nós precisamos, às vezes, passar por essas dificuldades para a gente crescer, para aumentar a fé, para nossa fé ser mais madura. Como que eu posso esperar que Deus me dê só abundância, só coisas boas? Não, não é isso. Olha para Cristo, olha para a cruz de Cristo e você vai ver, você não é melhor que Ele, né? O discípulo não é maior do que o seu mestre. Não vamos nos esquecer disso. Vamos continuar? Foi parado no versículo 32, é isso? Uhum. Tá. Então, agora vamos do versículo 37 até o 40. Quem pode ler, por favor? Eu leio. Uhum. Essas palavras agradaram o faraó e toda a sua gente. Poderíamos, disse-lhes ele, encontrar um homem que tenha tanto, nossa, não enxergo, meu Deus, que tenha tanto como este, o Espírito de Deus? E disse em seguida a José, pois que Deus te revelou tudo isto, não haverá ninguém tão prudente e tão sábio como tu. Até aqui, seu cara? Até o 32, né? Ah, tá. Hã? Perdão. Está Até no o 36, até o 40. Tá. Tu mesmo serás posto à frente de toda a minha casa, e todo o meu povo obedecerá à tua palavra. Só o trono me fará maior do que tu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha só o trono é que será a diferença de José e o faraó, né? Então, a gente percebeu nessas leituras que fizemos hoje que é preciso suportar as dificuldades, né? Elas vêm, elas virão. Ninguém está isento, ninguém está. Então, o que nós precisamos ser é não perder a nossa integridade. Eu acho que eu já dei essa explicação. Uma pessoa íntegra é uma pessoa inteira. Nós não fomos feitos à imagem e semelhança de Deus? Quando você mente, quando você faz violência, você perde parte da graça de Deus, você deixa de estar inteiro. Você não é mais uma pessoa íntegra. Então, olha a necessidade de nós mantermos essa integridade, apesar das dificuldades, apesar da tempestade que está lá fora, nós precisamos nos manter íntegros, não podemos nos perder. O inimigo muitas vezes joga na sua cara que você está passando isso porque Deus não te ama, porque Deus esqueceu de você, porque você não merece isso, você é tão bonzinho, né? Como que você pode estar passando por essas dificuldades? Mas o fiel católico sabe que a chuva é para todos, né? E nós podemos ver que aquilo que sinalizava que ia ser uma coisa muito ruim se transformou numa coisa boa. José sempre foi sincero,
Ao falar dos seus sonhos, ele fala a verdade, ele não aumentou, não diminuiu, não alterou. Caiu nas graças do pai, porém na inveja dos irmãos. Foi vendido como escravo não reclamou. Foi para a casa de Potifar, a mulher dele incita-lhe uma grande mentira, uma grande ofensa. Ele não cedeu, ele continuou íntegro. E agora ele vai ser o homem mais importante de todo o Egito, abaixo do faraó. Então, nós percebemos que os planos de Deus vão acontecer. Ainda não compreendemos, nós faríamos uma leitura errada, equivocada, se nós levássemos isso para o âmbito pessoal, olhando o José. Olha, o José, Deus cumulou ele de bênçãos. Olha, José, né, suportou bem, ele foi íntegro, ele não mentiu, ele não acusou, ele não se defendeu. Olha, não podemos fazer essa leitura. É uma leitura equivocada. Muitas vezes nós cometemos esse erro, trazemos para o lado individual. Mas lembre-se, nós, né, então não é uma só pessoa, mas nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, eu disse uma vez que nós somos como o quê? Anjos de uma asa só. Nós precisamos abraçar o irmão para as nossas duas asas, então, né, a gente poder voar para o céu juntos. Por quê? Eu disse também, eu tenho certeza que eu disse isso para vocês, que nós temos uma ligação. Aquilo que te afeta, me afeta. Eu não posso desejar mal a você. Por quê? De alguma forma estamos ligados. Quem diria que anos atrás poderíamos hoje estar reunidos aqui, discutindo e aprendendo, compreendendo um pouco melhor a Bíblia? Ninguém, né? Que mais eu posso dizer? Que quem imaginaria, né, que pudéssemos hoje estar compreendendo melhor a palavra de Deus? Eu que estive, por exemplo, 50 anos afastado da palavra de Deus. Então, o destino não nos pertence. E nós temos uma linha que nos liga uns aos outros. Nós precisamos cuidar uns dos outros. A exemplo do capítulo 2 do livro do Gênesis, aonde, perdão, 2 ao 4, aonde está o seu irmão? Nós temos que saber dizer, né? Muito bem, então nós vimos que o José teve a sorte mudada, e aí ele agora é o homem mais importante da casa do faraó. Bom, já caminhando para o fim, agora vamos ler do versículo 42 ao 46. Quem pode ler, por favor? Eu leio. Ok. E o faraó, tirando o anel da sua mão, pôs na mão de José, e o fez revestir-se de vestes de linho fino, e meteu-lhe ao pescoço um colar de ouro. E fazendo montar no segundo dos seus carros, mandou que ele se clamasse diante dele: ajoelhai-vos. E assim que ele foi posto à frente de todo o Egito. E o faraó disse-lhe: sou eu, o faraó, sem tua permissão, não se moverá a mão nem o pé em toda a terra do Egito. O faraó chamou a José de Safenate Paneaque e deu-lhe a mulher a Senede, filha de Potifar, sacerdote de On. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, o rei do Egito. Ele retirou-se da casa do faraó e percorreu todo o país. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Puxa vida. Bom, aqui, só para que não haja nenhuma confusão, esse Potifar não é. Não, agora é outro. É um nome comum. Né? É um nome comum. Potifar. É igual José, Maria. Isso, esse é o sacerdote, né? Olha só que interessante. Muito bem, nós podemos ver então aqui que o faraó é que pessoalmente confere à vista de todo mundo, né? Ele confere à vista de todo mundo o título a José, né? De o segundo homem de todo o reinado. Que eu queria ter uma coisa que eu queria chamar a atenção assim.
José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. Ele retirou-se da casa do faraó e percorreu todo o país. Vamos deixar aqui marcado, né? Nós vamos voltar aqui. Marca. Vamos lá para Mateus, capítulo 9, versículo 35. Mateus, capítulo 9, versículo 35. E já estamos concluindo, já, quase. Quem pode ler? Mateus 9, versículo 35. Desde que eu leio, vou judiar mais da Genoveva, não. Tá bom, velho? Deixa que eu leio, que eu não vou judiar mais do seu, não. Nossa, tá horrível. Eu sei, fica tranquila. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo mal e toda enfermidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Voltamos lá para José? Sim. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Sim. Egito. Retirou-se da casa e percorreu todo o país, né? Então, nós vemos que Jesus percorre toda a Galiléia logo depois que ele é batizado, Sim. pregando bem, curando cegos, surdos, mudos, aleijados, né? Então, agora já praticamente concluindo, eu queria lembrar vocês que antes de nós entrarmos na história de José, eu acho que eu postei no grupo, se eu não me engano, né? Quem é José, né? Ele é uma prefiguração de quem? Alguém se lembra que eu fiz essa pergunta? Aí, muita gente, claro, né, já está sabendo, opa, ele é uma prefiguração de Jesus. Mas não é só de Jesus. Não. Vamos ler o versículo 55? Gente, eu não vou ler nada agora, porque Não, eu vou fica tranquila. pegar o carro e vou para a cidade para tomar banho para ir para a missa. Tá bom, então. E eu vou escutando aqui. Tá bom. Em seguida, houve fome também no Egito, e o povo clamou ao faraó pedindo pão. Este disse a todos os egípcios: Ide a José e fazei o que ele vos disser. Palavra do Senhor. Pelo Ai, riso já mataram a charada, né? fazei aos servos, fazei o que ele João, vos disser. capítulo 2, João, capítulo 2, versículos 4 e 5. Fazei o que ele vos disser. Lá em João, no capítulo 2, Que lindo, não? É muito. lindo isso, gente. É uma delícia, eu falo para vocês, é uma delícia fazer leitura bíblica e compreendendo, mas o completo, o antigo e o novo, nada de isolado, né? Sim. Então, vamos lá, os versículos 4 e 5 diz assim, ó, aqui. Respondeu-lhe Jesus, mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes, fazei o que ele vos disser. Espera aí, eu vou tirar mais uma compreensão daqui, mais uma. Então, espera aí, a Virgem Maria, ela diz aos empregados, fazei tudo o que ele vos disser. Estas foram as mesmas palavras que o faraó fez sobre José. Sim. Ide a José e fazei tudo o que ele vos disser. Então, o José, agora já estou concluindo o nosso encontro de hoje. Então, José, ele agora está tomando conta de todas as riquezas do faraó, do rei. De novo, José está cuidando de todas as riquezas do rei. Ide a Joseph. Ide a Joséfos. Ide a José. José. José.
Pai adotivo de Jesus. Cuidou de todas as riquezas de Deus. Jesus. Ele cuida de toda a riqueza de Deus Pai. Não dá para ouvir ele. Liga José, coisa mais linda do mundo. Isso, José. Esse Então, José quando você merece precisa, mesmo todo dia. quando você precisar de alguma coisa, de uma riqueza de Deus, vá a José. É ele que sabe cuidar tão bem das riquezas de Deus, né? Ide a José. É assim, nós concluímos esse nosso encontro de hoje com tão belos ensinamentos, né? Que delícia que é essa história. Olha só, nós pudemos ver aqui José do Egito, José, pai adotivo de Jesus, pudemos ver Jesus e pudemos ver também a nossa mãe, a Sim. Virgem Maria, né? Fazei tudo o que ele vos disser. Então, por aí nós entendemos, né, a importância da Virgem Maria também, né? Ela é a rainha, né? Foi o que o rei falou, né? Agora é a rainha que está dizendo. Fazei tudo o que ele vos disser. E é isso, nós precisamos fazer tudo o que Deus manda, tudo que Jesus manda, né? E para isso é importante conhecer a doutrina da Igreja Católica. Quando você passa a conhecer a doutrina da Igreja Católica, é quase que inconteste, você passa a ter contato com a moral católica. E a moral católica ela é linda, né? Você vê que, às vezes, por falta de conhecimento da moral católica, as pessoas incorrem em erro, né? Ah, eu tenho que falar a verdade. Não, peraí, você tem que falar a verdade, mas é sempre. E se essa sua verdade mais prejudicar? Porque a gente sabe que isso pode acontecer, né? Então, a moral católica corrige essas deficiências. É preciso conhecer a moral católica, né? É preciso saber nos relacionar conforme a segunda tábua que Deus entregou a Moisés. Porque na primeira tábua, Moisés passou a compreender como nós devemos nos relacionar com Deus. A segunda tábua nos ensina, isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente, como nós devemos nos relacionar entre nós, né? E a moral católica que vem nos ensinar isso a contento, né? Então é preciso conhecer. O católico, eu sempre insisto nisso, o católico mal formado hoje é um ateu ou um protestante amanhã. Então nós precisamos saber compreender qual que é a doutrina da igreja, qual é a moral católica, e sabemos nos comportar de acordo, não nos desesperarmos diante das dificuldades. Não podemos também deixar que uma alegria incontida tome conta de nós quando coisas boas estão acontecendo. É sempre há que se ter prudência, força, temperança, temor de Deus. É os 7 dons e todas as virtudes. É preciso praticar, mesmo diante das adversidades, né? E com isso, então, eu concluo o nosso encontro de hoje, agradecendo a presença de cada um, né? E dizendo que eu vos falei em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, bom domingo, boa semana, tudo de bom para todos vocês. Fiquem com Deus. Amém. Fica com Deus Amém. também. Tchau, Vera. Amém. Fica com Deus, filho. Tchau.